Visualizando bem aí, pessoal? Vamos lá, então. Hoje nós vamos, eu estou destacando aí esse elemento coesão. A competência 4 do Enem exige a seguinte habilidade: articular frases, orações e parágrafos, de modo a garantir a coesão do texto. Então, vamos lembrar aqui rapidamente o que é coesão. Vocês lembram que coesão é um elemento, é um fator de textualidade. É o fator que garante a unidade do texto, que garante aquele texto enxuto, conexo, né, com sentidos bem estabelecidos. Então, o aluno, para ganhar total, para receber total na competência 4, ele tem que saber muito bem essas relações de conectivos, de uso de palavras de referência, de pronomes, enfim. Nós chamamos de mecanismos de coesão. Então, veja bem, nós temos 2 mecanismos para garantir a coesão do texto, que eu estou citando aí na tela. Coesão. O primeiro mecanismo, o primeiro recurso é a coesão referencial. E, por outro lado, a coesão sequencial. Então, vamos entender o que é coesão sequencial e referencial antes de analisarmos um texto agora. A coesão referencial, ela é feita tomando mão de alguns recursos linguísticos. Nós sabemos que a coesão é um elemento, é um fator de textualidade linguístico. Quando eu falei dos fatores de textualidade, dos 7 fatores de textualidade, eu falei com vocês que a coerência e a coesão são fatores linguísticos. Então, essencialmente, a coesão é um fator linguístico, por quê? Porque são os recursos linguísticos que vão favorecer a coesão textual. E o aluno, candidato, que souber lidar com essa diversidade, com essa possibilidade várias de recursos linguísticos, é que vai ter uma boa articulação do texto, que é cobrada na competência 4. Então, vamos lá. Mecanismo de coesão. Primeiro, coesão referencial. Como se faz a coesão referencial? Através de palavras de referência. Eu tenho recursos para evitar repetir palavras no meu texto. Nós aprendemos, o primeiro recurso que nós aprendemos para evitar repetição, uso de pronomes. Né? Eu já disse um termo no texto, eu vou dizer ele ou ela, eu quero me referir ao possuidor de determinado termo, seu, eu quero retomar um termo, esse, isso, enfim, os pronomes, sem dúvida nenhuma, são fundamentais na elaboração do texto, da coesão do texto. Mas, nós temos que ir um pouco além, não é? A gente não pode, dependendo da estrutura do que eu quero dissertar ali, eu não posso ficar só com o pronome. Eu tenho um léxico variado para que eu diversifique minha redação. Então, eu posso tomar mão do que nós chamamos aí de sinônimos e hiperônimos. Vamos lembrar isso aqui da aula de semântica. Ó. Sinônimos são palavras semelhantes, termos que podem ser substituídos com a intenção de não repetir. Então, se eu falo era digital, eu posso falar era da informação. Se eu já falei internet, eu posso falar web, eu posso falar rede de comunicação. Se eu já falei inclusão, eu posso falar inserção, integração. Enfim, eu preciso ter essa consciência de que eu não devo repetir palavras. Agora, é lógico que determinados temas nos forçam a alguma repetição, porque eu não tenho tanto repertório, que é o que eu vou falar com vocês daqui a pouco no texto que nós vamos analisar. Mas, o máximo que eu puder evitar de repetição, pelo menos naquele mesmo parágrafo, não é? Às vezes eu já coloquei era digital lá em cima, no primeiro parágrafo, e eu já usei todos os meus recursos de sinônimos, então lá no final eu quero falar era digital de novo, tudo bem,
eu só falei 2, 3 vezes no meu texto. Ok? O que importa é a banca perceber que você fez todo o esforço de não repetir essa palavra. E o que são hiperônimos? Hiperônimos são palavras maiores que englobam uma palavra menor. Por exemplo, você já falou Brasil, então você pode falar país, você pode falar nação. País é um hiperônimo de Brasil. Então, a palavra menor nós chamamos de hipônimo. E a palavra maior, hiperônimo. Esporte é um hiperônimo de natação. Erva é um hiperônimo de maconha, droga é um hiperônimo de maconha. Vamos supor que você esteja falando sobre um tema sobre a liberação da maconha, como, por exemplo, como uso medicinal no Brasil. Você já falou maconha uma vez, você fala erva outra vez, você fala entorpecente outra vez, você fala droga outra vez, mas você não precisa repetir a mesma palavra, uma palavra no mesmo parágrafo, por exemplo. Ok? Um outro recurso de referência, veja que nós estamos trabalhando aqui com referência, substituição de termos, é o que nós chamamos de nominalização. Eu já usei o verbo desenvolver, eu uso desenvolvimento. Eu já usei o verbo compreender, eu uso compreensão. Eu posso mudar a minha maneira de compor a frase para que eu não repita um verbo, por exemplo, que eu já falei dele no outro parágrafo, que eu já o citei. E eu preciso falar de novo. Então, eu nominalizo esse verbo. Eu tomo mão, então, do substantivo referente a ele. Então, são várias formas de evitar a repetição de palavras no texto. Por outro lado, e que tem muito a ver com o que nós estamos estudando nas aulas de português, é a sequencial, a coesão de sequência, que é aquela que dá a progressão do texto. Essa coesão sequencial é muito importante por 2 motivos. Primeiro, pela progressão, porque o seu texto avança na medida em que você vai encadeando as orações e os parágrafos. Segundo, nessa progressão é importante para a competência 4 que o seu texto tenha clara a estratégia que você usou. Por exemplo, se você usou soma de argumentos, então você vai usar um além disso. Se você usou contraposição de argumentos, você vai usar um contudo, entretanto, no entanto. Se você vai justificar um já que, um pois, você está concluindo logo, portanto, por isso. Então, essas indicações de sentido vão mostrar para o seu avaliador sua estratégia. Você está agora dando uma contrapartida, você está refutando um argumento anterior, você está fazendo uma comparação de um sistema, de um argumento que você usou, uma comparação. Todos os sentidos que você puder esclarecer no seu texto. É essa a competência 4. O avaliador vai estar atento à sua diversidade de recursos coesivos e vai tentar analisar e avaliar os sentidos do seu texto. Se você está dando sentido ao seu texto, qual é a semântica de uma frase com a outra, de uma oração com a outra, qual é a relação de sentido entre as orações, entre os períodos e entre os parágrafos. Ok? Até expressões de tempo você começa na época tal, na Idade Média, e você volta atualmente, ainda. Essa conexão entre o que você retoma, o que você volta, também você está dando sentido ao texto. E está favorecendo o que nós chamamos de progressão do texto, avanço do texto. E aqui eu chamo a atenção para vocês do que nós chamamos de parágrafo frasal ou extensão. Quando um parágrafo é escrito com uma frase só, aquela frase que começa e vai terminar lá na quinta, sexta, sétima linha do parágrafo. Você perde ponto na articulação, porque o avaliador vai perceber que você não está dando conta de articular bem suas frases, seus períodos no texto, ok? Então, agora, entendido aí a teoria, o que é, como que eu posso tomar a mão, eu trouxe para vocês um texto que, propositalmente, eu peguei esse texto sobre a educação inclusiva, a inclusão de surdos na
escola regular. Foi o tema do Enem, de 2017, acho que foi 2017. Enfim, nesse tema, muita reclamação de quem fez a prova foi justamente ter palavras, termos que se referissem ao termo surdos, para não evitar, para evitar a não repetição, né, para não repetir a palavra surdo. Então, foi um questionamento que se deu na época de dificuldade que os candidatos tiveram ao cometer ao escrever o texto, ao produzir o texto. Enfim, o que eu fiz aqui nesse texto? Eu colori aí, eu coloquei de vermelho, a minha análise sobre a coesão, os conectivos que esse candidato, que tirou nota 1000, tomou como seus recursos de coesão sequencial, dando sequência ao texto, entrando nos parágrafos, relacionando uma frase com outra e dando sentido. E de verde, eu destaquei alguns termos que o candidato usou e que a banca vai prestar atenção neles e vai avaliar para retomar, ou seja, para substituir termos, frases, expressões anteriores, né, que são os termos de referência, a coesão de referência. Então, olha lá, ó, na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Então, eu tenho aqui na antiga Esparta e na época, que me dá uma retomada aí de tempo, ok? E ele traz essa referência histórica. Aqui já é um recurso da competência 2, né, que pede aquela 3 também, que pede o diálogo com outras áreas do conhecimento. Então, esse candidato trouxe um fato histórico, né, para citar aqui no texto. E aqui vocês percebem, ó, olha a sequência, isso aqui é uma coesão de sequência, ó. Na contemporaneidade, tá vendo? Então, ele faz uma retomada. Na época, na antiga Esparta, na contemporaneidade. Estão vendo que isso é progressão. Tal barbárie, então aqui está de verde, por quê? É um termo que se refere a esse assassinato de crianças com deficiência, né? Então, aqui o candidato, tanto ele usa um termo de substituição, quanto ele também coloca a sua indignação em relação a esse fato. Não ocorre mais. Porém, aqui eu tenho uma conectiva uma conjunção de adversidade, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Então, vocês estão vendo aí de verde, tal barbárie, aos deficientes, que são os surdos, e aqui ele usa crianças com deficiência, e a questão, ou seja, devido à questão da inclusão desse deficiente na sociedade, na educação. Ok? Então, eu tenho aqui um devido ao. Então, nesse parágrafo aqui, eu tenho tempo, eu tenho justificativa, eu tenho aqui uma causa, eu tenho uma adversidade, eu tenho aqui outra causa. O avaliador vai perceber, ó, devido ao preconceito, falta de atenção do Estado. Vocês estão vendo que isso é dar sentido ao texto. Então, olha como o parágrafo se desenvolve perfeitamente na técnica da estrutura, de contextualizar, levantar o problema e as causas. Nesse caso, o avaliador vai perceber, ó, a estratégia desse candidato é levantar duas causas. O que definiu esse sentido para mim? Essa conjunção aqui, ó, devido ao. Ok? Esse conectivo aqui. Então, olha como é importante a contribuição desses termos no texto. Então, aqui, com esse coloridinho aqui, ó, o candidato está fazendo seus 200 pontos aí na articulação do texto. Então, vocês estão vendo aqui, ó, surdos, vamos prestar atenção, ele começou com crianças com deficiência, depois ele veio para deficientes, depois especificou que o assunto não é qualquer deficiente, são especialmente os surdos, e depois ele usou deficientes, surdos e crianças com deficiência. Nesse parágrafo não houve nenhuma repetição. Vamos para o parágrafo de desenvolvimento 1.
Inicialmente, aponta-se um entrave. Então, eu falo sempre com vocês, né? A entradinha no parágrafo, o primeiro parágrafo, até que dispensa esse conectivo. Mas nós temos percebido, né, nas redações bem avaliadas pelo Enem, que o candidato entra com essa referência. Primeiramente, é preciso considerar, não é? Principalmente quando a estratégia é de causas, causa 1, causa 2. Um entrave, a mentalidade retrógrada de parte da população que age como se os deficientes auditivos fossem capazes de estudar e, posteriormente, exercer uma profissão. Então, veja aqui, ó, eu circulei aqui de verde que é parte da população, pronome relativo, deficientes auditivos, que está retomando surdos lá no primeiro parágrafo. Aqui tem dois conectivos, né, dois, na verdade, advérbios, que foram utilizados aqui para fazer essa conexão. De fato, tal atitude, olha aqui a referência de novo, tal atitude, não é? Essa mentalidade aqui de julgar os deficientes auditivos como incapazes, se relaciona ao conceito de banalidade do mal trazido pela socióloga Hannah Arendt. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês que é uma segunda alternativa de diálogo com outra área, não é? Ela trouxe aqui um argumento de autoridade para discutir esta questão dessa mentalidade preconceituosa da sociedade. Então, ela trouxe aqui, o candidato trouxe um argumento de autoridade. Um exemplo disso, olha lá, quando eu mostro para vocês assim, ó, nesse parágrafo, ele trouxe um exemplo e trouxe um argumento de autoridade. E um exemplo disso, eu coloquei aqui de verdinho, porque o disso é o que ele citou anteriormente, um exemplo de preconceito, não é? É a discriminação contra os surdos. Então, nesse parágrafo é a primeira vez que esse candidato usa surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Aqui o pronome de novo, retomando o aprendizado dos surdos. Nessa situação, ele já começou uma nova frase, dando progressão ao texto e retomando ao mesmo tempo o contexto citado anteriormente, o medo do preconceito, então esse pronome relativo que se relaciona a preconceito, pode ser praticado mesmo pelos educadores. Possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente, relacionando aqui a surdos, à margem dos seus direitos. Fato que, vocês estão vendo que ele colocou aqui um travessão, nós já falamos que esse travessão fica no lugar da vírgula, quando eu quero dar uma ênfase ainda maior à minha pausa, fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Veja bem, aqui o autor retoma o seu contexto lá do parágrafo anterior, quando ele citou os assassinatos das crianças deficientes na antiga Esparta. Ok? Então, olha aqui, o parágrafo tem 1, 2, 3, 4 frases bem elaboradas. Uma você pode ver que é o argumento ampliado, um argumento de autoridade, um exemplo desse tipo de banalização do preconceito e a sua conclusão sobre tudo que foi dito no parágrafo. Sem, no entanto, repetir palavra e dando o sentido, né? Eu costumo falar que um bom texto é aquele em que a frase entrega o bastão para a próxima frase e a próxima frase entrega o bastão para outra frase, como se fosse uma corrida de revezamento. Você percebe a coesão com a frase da sequência e você percebe a coesão com a frase de trás. Elas estão amarradas, elas estão bem costuradas, tá vendo? Essa é uma habilidade muito importante e da competência 4. É lógico que eu comentei outras competências, como argumento de autoridade, por exemplo. Enfim, mas o meu olhar mais enfático hoje é para a relação, os mecanismos de coesão para favorecer
a unidade do texto. Vamos lá, o desenvolvimento 2, ó. Olha que interessante, ó. Vocês lembram que ele colocou lá no outro parágrafo? Inicialmente. Você lembra lá na tese que ele colocou duas causas? Uma, primeira, que ele discutiu no desenvolvimento 1, foi o preconceito da própria sociedade, que acaba se banalizando. Agora ele vem com esse conectivo que mostra para o avaliador que ele vai acrescentar uma outra causa. Isso é que eu falo, ó. A estratégia dele, que foi optar por duas causas, está sendo garantida aqui por esses conectivos. Ele escolheu um conectivo que mostra para o seu avaliador, olha, eu estou acrescentando agora o meu segundo argumento, a minha segunda causa sobre o problema. Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva já é outra, ele já usou um outro sinônimo aqui para surdo, não é? Ele já usou crianças com deficiência, ele já usou surdos, ele já usou portadores de deficiência, ele já usou deficientes. Vocês veem que foi muito difícil favorecer, evitar a repetição de surdos nesse texto, não é? Porque são poucos recursos realmente. Mas esse candidato conseguiu fazer isso. Ele repetiu o mínimo possível. É a inobservância estatal, uma vez que o governo nem sempre cobra das instituições de ensino assistência de aulas especializadas para esse grupo. Vendo? O grupo de deficientes auditivos, ministradas em libras, além da, olha aqui um conectivo de acréscimo, da avaliação do português escrito como segunda língua. De acordo com Habermas, olha essa é a terceira contribuição de diversidade sociocultural que esse candidato traz, tá? Aqui é um conectivo de conformidade, de acordo com Habermas, incluir não é só trazer para perto, mas também, olha aqui uma soma, ó, não só, mas também, eu faço esse paralelo aqui, ó, somando, não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto com o outro. Essa é uma ideia desse filósofo aqui. Então, a frase do filósofo alemão, veja que ela entra na última frase, fazendo uma retomada, lógico, a palavra aqui de referência a tudo que ela citou anteriormente, e faz esse elo com a próxima frase, que vai ser a sua frase conclusiva, e traz, pessoal, uma outra competência, que é a interpretação do fato. Lembra a competência 3? Pede assim: selecionar, organizar e interpretar fatos e argumentos trabalhados no texto. E você quer interpretar, ó. Você deu a sua opinião, que você acha que o Estado não contribui, você disse em que o Estado não contribui, e aí você traz um filósofo para mostrar que não é só trazer para perto, mas crescer, respeitar, e aí você conclui interpretando essa frase para a construção do seu argumento. A frase do filósofo alemão mostra que, enquanto o Estado e a escola não garantirem direitos iguais na educação dos surdos, com respeito por parte dos professores e colegas, tal minoria, de novo aqui uma retomada a surdos, ainda estará sofrendo práticas discriminatórias. Então, veja bem, esse enquanto e esse ainda mostram essa relação de tempo na sua conclusão aqui, ó. Enquanto o Estado e a escola não garantirem direitos iguais, tal minoria ainda estará sofrendo práticas discriminatórias, ok? Então, aqui é um destaque para a frase conclusiva. Olha que a estratégia desse parágrafo, acrescentando uma causa, ampliando essa causa no primeiro parágrafo, sem repetição, avançando, aqui uma soma, aqui uma causa, aqui uma adição, aqui uma conformidade, aqui outra soma, ok? Aqui uma relação temporal, e o texto avança passo a passo, sem repetições e com progressão e com novidade. Cada frase vem completando, né, dando sustentação à frase anterior. Essa frase inicial desse parágrafo ficou bem extensa, né? A gente tenta fazer uma frase menor,
mas ela cumpriu a sua objetividade. Ok, pessoal? Também não dá para fazer uma frase muito curtinha, né? Mas ela cumpriu a sua objetividade. Vamos, então, analisar a conclusão, a articulação da conclusão do texto. Logicamente, para atender aos critérios do Enem, tem que se fazer a conclusão modelo propostas, né? As propostas de intervenção, ok? Então, nós temos alguns conectivos aqui em destaque para mostrar para vocês que são conectivos próprios da conclusão. Por quê? Primeiro, porque eu tenho que concluir com uma conjunção ou uma expressão que indique conclusão, para que a banca perceba que eu já estou terminando o meu texto. Eu não preciso dizer concluindo, para concluir, de jeito nenhum. Eu uso um portanto, um destarte, um dessa forma, logo, dessa maneira, ok? E entro no meu parágrafo. Vocês viram que todos os parágrafos desse candidato teve um conectivo, a não ser o primeiro. E mesmo assim, o primeiro trouxe aquela conexão lá de temporalidade. Para que, olha aqui uma locução conjuntiva que indica a finalidade. Vocês se lembram aí, na última aula, nós falamos sobre conclusão do texto do Enem. Ele pede a instituição, o que ela vai fazer, como ela vai fazer e para quê. Logicamente, esse para quê pode vir logo na primeira frase, porque é o que você quer resumir, para resolver o problema. Para que as pessoas com deficiência na audição consigam acesso pleno ao sistema educacional, que é o que se está discutindo, é preciso que o Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, promova cursos de Libras para os professores, por meio de, eu também já dei essa dica para vocês, para nós evitarmos o uso de através, quando for se referir a oficinas, projetos, campanhas, ok? Por meio de oficinas de especialização à noite, horário livre para a maioria dos profissionais, de maneira a, outra aqui de objetivo, de finalidade, garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Então, vocês estão vendo aqui de verdinho, ó, pessoas com deficiência na audição, 1, desse grupo, 2, surdos, 3, aqui embaixo, deficientes auditivos, 4, dessa minoria, 5. Nós tivemos nesse parágrafo 5 referências a surdos, sem repetir uma palavra. Ele pode ter repetido, por exemplo, desse grupo, lá no outro parágrafo, mas aqui ele não repetiu. Ok? Essa frase aqui ficou bem extensa também. Nós vimos que ele já fez uma emenda, não é? Ele já pegou a sua finalidade, como se fosse fazer a síntese, e já veio com as perspectivas, né? O que é preciso fazer. Mas foi uma conclusão que tirou 200 pontos no Enem. Em adição, aqui ele vai acrescentar outra instituição e outra ação. O Estado deve divulgar propagandas institucionais, ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, com postagens nas redes sociais, para que a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando a maior inclusão. O Enem gosta também dessa fechadinha aqui, dessa conclusão em que eu promovo esse levando a, proporcionando isso, fechando o texto com o que se pretende e fazendo uma retomada geral, que no caso aqui foi a inclusão na educação. Ok? Então, veja bem, esse candidato conseguiu nota máxima na articulação, garantindo o que eu mostrei para vocês, a sequência e a organização dando sentido às partes do texto, mantendo a sua unidade de estratégia argumentativa clara para o avaliador, e evitando a repetição de palavras do texto, que é uma exigência do Enem. Vamos nos atentar a essa coesão no texto dissertativo.